Pronto, Olá, Mar. tá a doutora Josi aí. Muito boa noite a você que está nos assistindo, nos acompanhando pelo Instagram, @Maxinário, pelo Instagram, @IAIJosi, underline Josi. Seja muito bem-vindo à nossa sequência da nossa série de lives aí, Desvendando Carreiras Jurídicas. Hoje, no dia 11 de maio, nós estaremos desvendando a carreira aí de analista judicial. E nada melhor do que trazer alguém que tem experiência na área, que já é bastante gabaritada nesse sentido. Por isso, até também para dar um toque feminino, como eu disse, a nossa série, que é essencial que as mulheres estejam figurando aí no centro das nossas questões jurídicas, das nossas questões políticas, enfim. Eu trago ela, a Joselândia Santos, que eu tive o prazer também de formar junto com ela, de estar na mesma turma que ela de Direito. E estamos aí, seguimos na caminhada agora como profissionais. Ela que já era, na verdade, né? Ela vai até contar essa história pra gente daqui a pouco, mas agora também nós dois aí atuando como profissionais do direito em si. Josi, uma boa noite para você. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco aí, dando seu testemunho, falando sobre a sua carreira e sobre a carreira de analista judicial. Um forte abraço para você e vamos iniciar a nossa live. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os seus seguidores, que nos dão a honra de prestigiar aqui essa conversa. E é uma alegria, uma satisfação poder te encontrar em tempos de distanciamento social, né? Que a gente não pode sair. É Verdade. uma alegria a gente receber os amigos aqui através das redes sociais e conversar um pouquinho sobre nossas experiências, nosso trabalho, nosso dia a dia. E contar com você aí também do outro lado para nos prestigiar. É uma grande alegria, uma grande satisfação. Espero poder contribuir à altura, né, das suas lives. Já percebi que teve gente muito legal aí que já esteve aqui compartilhando esse espaço contigo. Verdade. Assisti, gostei e vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Pronto, nós já temos várias pessoas aí entrando na nossa live. Você, se quiser fazer alguma pergunta para a Josi, pode deixar aí nos comentários. Se quiser mandar algum elogio, alguma coisa desse tipo, nós estaremos falando aqui. O Aleucijane já está aí, Gilmar Reis, Robson Lima, Franciel do Saboia, psicóloga Jussara Honorato está dizendo representatividade feminina e batendo palma, Diana Márcia, Wesley Ótimo. Souza. Ó, o Gilmar Reis diz, olha a biblioteca da Josi, batendo palmas também. Todos os nossos colegas e amigos estão aqui conosco. Josi, Oh, eu gostaria que você iniciasse falando como foi a sua chegada, um pouco assim do seu currículo, como foi a sua chegada, quantos concursos você passou, como foi a sua caminhada, quantos tipos de etapas você teve que ultrapassar até chegar a esse cargo que você tem hoje. certo, vamos lá. Bem, Marcos, em relação ao tempo, porque você sabe, né? A história é longa. Quanto Tempo a gente tem demais, pode ficar à vontade. Pronto. Vou procurar ser breve para não ficar muito cansativo. Eu comecei num dos concursos lá pelos anos 2000, né? Eu fiz a faculdade de letras na UESP, terminei em 2006, e sempre eu fazia um concurso ou outro, porque eu já era formada na área da enfermagem. Eu comecei a minha carreira de concurseira na área da enfermagem. Eu era técnica em enfermagem, formei aqui no Colégio Agrícola, já tinha uma experiência na iniciativa privada, mas eu via sempre no serviço público a oportunidade que eu queria para melhorar a minha vida, a vida da minha família. Eu tenho sempre alegria em dizer isso, não falo com tristeza, que vim de uma família economicamente não favorecida, mas já digo para vocês que isso não é impedimento e que a gente pode sonhar e realizar. Eu sou a prova disso. Não estou me colocando como exemplo para ninguém, mas posso falar com propriedade que é possível. Então, aí eu comecei a fazer concursos, passei para o estado aqui do Piauí, eu fui ser servidora no Hospital Regional Tibério Nunes, fiquei lá 5 anos. Nesse meio tempo, eu continuei fazendo concursos e acabei passando também para a Prefeitura de Floriano, no programa Saúde da Família, e também para o SAMU. O SAMU eu não assumi, não cheguei a assumir, mas no Saúde da Família eu fiquei ainda acho que 1 ano. Eu conciliava hospital e saúde da família.
Mas naquela rotina não dava para eu estudar. E aí eu abri mão do caso do trabalho do município, justamente para eu ter mais tempo para me dedicar aos concursos. E aí, com a escala de plantão do hospital, que era uma escala tranquila, eu trabalhava um dia sim, dois não, eu conseguia me dedicar. Mas assim, o que é o segredo, se você me perguntar, Josi, qual é o segredo para você passar no concurso público? Disciplina e dedicação. Não tem uma fórmula mágica, assim, eu vou ficar tentando, eu vou. Não, você tem que ter foco, tem que ter dedicação e saber definir mais ou menos qual é a área que realmente interessa. Você vai focar naquela área e o que for aparecendo de áreas afins, você vai fazendo, porque cada concurso que você faz, você ganha experiência, você ganha, e até mesmo a questão emocional, você aprende a trabalhar isso. E aí o seu nome vai começando a aparecer lá no final, você vai começando a ficar empolgado e chega uma hora que rotina. Eu trabalho, como eu falei, um dia sim, dois não. No dia que eu não estava trabalhando, eu acordava cedo, 8 horas eu estava ali sentada, ia até mais ou menos 11h30, meio-dia, almoçar, 11h30, 3 horas eu estava de volta e parava para jantar. Havia dias em que você está com aquela gana, né? Aquele entusiasmo. No dia que você está bem, que você parece que está pegando tudo no ar, você pode ficar e enquanto você sentir que está rendendo, você fica. Do contrário, tem dia que você não está muito bem, está cansado, você dorme, você descansa. E você não só pode, como deve, parar para ter um pouco de lazer, ficar um pouco com a família, final de semana, mas sem perder o foco. Naquela época, Max, eu recordo bem que nós não tínhamos lá em 2006, 2009, que era a época que eu mais fazia concursos, a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. O máximo que eu conseguia era, não sei se você conheceu, tinham professores maravilhosos, Luiz Carlos de Almeida Junkstedt, tinha um grande constitucionalista, mas hoje você tem uma série de cursos online aí que você pode acessar, você tem, inclusive, você já compra o curso ali prontinho para aquele concurso que você quer, totalmente focado. Os melhores professores do Brasil na época não tinha isso. Então, como era que eu fazia? Eu acho isso importante, mas assim, você não pode perder de vista o material escrito. A leitura da doutrina, a jurisprudência, você não pode perder isso de foco, principalmente se você está concorrendo a uma vaga que é realmente muita gente que está se pré-foco para que você consiga lograr êxito. E aí o teu nome, com o passar do tempo, vai acontecer, vai aparecer. No meu caso, como eu te falei, começou a aparecer em alguns concursos ainda da área da saúde e também já da área jurídica, que era isso. Você perguntar, Josi, você perguntou quantos concursos eu fiz? Eu não sei ao certo, Max. Eu não sei, eu fiz Ministério da Saúde. Sempre tinha alguma coisa do direito dos concursos que eu fazia para eu não perder o meu foco. Tinha alguma legislação ali do SUS e eu fui me engajando e quando eu percebi, eu já tinha aprendido, mais do que aprendi aqueles conteúdos, de tal forma que eu comecei a gostar cada vez mais do direito, identificar, achar que é possível você fazer um mundo melhor. Acho que caiu, Eu acho, agora, Marcos. eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Eu acho que é a tua. Eu acho que é a tua, não é não? Oi.
Pessoal, comenta aí se vocês estão me vendo, se o Olá. problema tá. Quem tá assistindo aí, por favor, comenta quem é que tá vendo aí, se é eu que tô atrasado, se é a minha internet que tá ruim, como é. E aí a gente Eu é, parei um eu não pouquinho. sei, eu não sei se é a tua que tá ruim ou se é a minha. Eu, Ah, é a da Josi, o Gilmar tá dizendo, é a da Josi. Ó, a minha tá ok, a tua que tá. Se tiver outras pessoas em casa, tá. tenta pedir para Tá desligar o bom. celular, alguma coisa assim. Desliga aí o celular, É, acho eu que tô, tá eu tô ruim te a vendo bacana internet. agora. Agora tá bem agora. Pode prosseguir. Tá. Tá ótimo? Ah, Acho que, beleza. acho Então que a última parte que voltamos. ficou Ótimo. compreensível foi a que tu disse que fazia já para o Ministério da Saúde para não perder o foco da área que tu queria. Isso, exatamente. Eu fazia sempre concursos de áreas afins para que eu não perdesse muito foco, muito conteúdo que eu já tinha estudado e que poderia me servir, né? Eu sempre focava ali no conhecimento que eu já tinha. E aí eu acho que eu respondi a Sim, tua sim. pergunta. Você me perguntou quantos concursos eu fiz, né? Eu te falei que eu não tenho assim a conta dos concursos que eu fiz. Não foram inúmeros concursos, mas eu acho que em torno de uns 10, 15 por aí. Já é bastante, já é E bastante. na maioria. Deixa, 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 E aí aquela coisa, Marcos, quando. deixa eu te falar. Pode falar. Tu disse que tu seguia na área da saúde, depois tu foi migrando para o direito. O que que te fez escolher o direito? Por que que o teu coração pulsava mais forte por uma área do direito? Você disse que mesmo na área da saúde, você já procurava algo que puxasse para a legislação, porque o seu foco era o direito. O que que te atraía no direito? Por que entre a saúde e o direito você escolheu o direito? Marcos, acho que a minha internet não está colaborando. Deixa eu ver se eu entendi até o que fez com que eu me Isso. interessasse mais pelo direito, é isso? Pessoal, vai dando aí o feedback, se vocês estão Isso. conseguindo me ouvir, porque pode ser que a internet não esteja boa, né? Vamos lá. Marcos, eu sempre tive justiça muito aguçado, sabe? Eu era aquela pessoa que até hoje eu me incomodo com as injustiças, com os problemas sociais. Eu não gosto de ver o sofrimento de ninguém, sabe? E eu sempre buscava uma verdade que eu achasse que estava contribuindo não só para a melhoria de uma pessoa, mas para a melhoria da sociedade como um todo. E eu acredito muito no direito. Não obstante esse cenário, onde, principalmente agora, no nosso cenário atual, cenário político atual, a gente vê uma tendência das próprias instituições, de uma delas principalmente, que deveriam valorizar, prestigiar e respeitar as leis, a Constituição, elas não dão a devida importância a isso. E eu sempre acreditei que é possível fazer diferente. A gente tem não é porque ele está errado que eu vou corroborar, que eu vou deixar aquilo daquela forma e vou dizer, não, não é comigo. Eu sempre me importei, eu sempre acho que é comigo, eu sempre acho que eu posso fazer alguma coisa. E acho que a essência do servidor público é essa, é se incomodar, principalmente o serviço público, que é tão desprestigiado muitas vezes, né? A gente tem que ter essa consciência de que nós trabalhamos para o povo e que a gente pode fazer muito, muito mesmo pelo povo. E o direito, para mim, é a melhor forma de você conseguir a pacificação social. Eu acredito muito que só a partir do direito é que a gente consegue melhorar a sociedade. Por quê? A autotutela é uma coisa que não cabe mais no nosso meio, né? A gente sabe que a melhor forma de você alcançar um direito seu é buscando ele por meio da composição, que aí a gente já entra até na própria questão da Sim. mediação, da conciliação, que hoje é o que eu acredito que vai nortear todo o sistema jurídico, são essas formas que a gente tem de resolver o conflito de forma
mais tranquila Certo. e mais rápida. Josi, nessa sua escolha pelo direito, você chega então ao cargo de analista, né? Você hoje é analista judicial do TJ Piauí. Você até me contou, por eu ser Sim. seu amigo, ser seu amigo, eu já sei que você até me contou que no início não era analista Uhum. judicial, você fez para analista administrativo e acabou sendo convertido para analista judicial porque esse cargo foi extinto, né? Entretanto, o concurso e a promoção eles se assemelham Isso. bastante, mudou pouca coisa, assim, em questão de dificuldade, de preparação, como você disse, para concurso, sempre está naquele mais alto nível, o cargo de analista judicial. Eu queria que você dissesse assim para quem está assistindo a nossa live, que tem interesse em ser analista judicial, o que faz o analista judicial? Quando você chega no fórum, quando você chega, enfim, nos tribunais, qual é a missão do analista Uhum. judicial? Quais são os encargos, o trabalho que o analista judicial tem ali diariamente que executar? Certo, Marcos. Pois bem, Marcos, vou passar aqui rapidinho pela história do ingresso no TJPI. Na época, eu estava classificada no concurso, que é outra dica que eu gostaria de deixar aqui para os nossos seguidores, é que tem muitas pessoas que cometem um grande erro. Elas fazem o concurso, dão o melhor de si e ficam na lista, às vezes elas ficam lá embaixo e elas não acreditam que elas podem ser nomeadas. E aí se mudam, vão embora, mudam de telefone, não acompanham o diário oficial. Eu, por mais que tivesse a consciência de que eu tinha um professor que dizia assim: olha, o concurso só termina no dia que expira o prazo de validade ou no dia que você é nomeado. Ele deixava isso bem, ele vivia dizendo isso pra gente. Então, assim, essa é a grande realidade. Eu, apesar de ter sido muitas vezes advertida pelo professor de que só terminava o concurso com o fim da vigência da validade ou com a sua nomeação, eu me descuidei, até porque eu estava na época no Instituto Federal do Maranhão, um trabalho maravilhoso que eu gostava, então eu descansei e eu estava classificada nesse concurso aqui. Mas é aquela história, as coisas acontecem quando tem que ser e elas vão até você. Se for para ser, realmente você faz sua parte e fica tranquilo. O pessoal daqui que organizava, acompanhava o concurso, me contactou e falou: ó, tá chegando a sua vez de nomear. E eu comecei a acompanhar o diário oficial e fui nomeada. Num primeiro momento, no Piauí, naquela época e ainda hoje, o concurso não é regionalizado. Vou falar especificamente do caso TJPI, porque tem tribunais que fazem o concurso já, você sabe para qual cidade vai. No nosso caso, não. Você faz o concurso pro Tribunal de Justiça do Piauí. Na época, como eu falei para você, nós tínhamos duas carreiras. Ainda hoje, essas carreiras existem com algum diferencial. Nós tínhamos o analista judiciário da área administrativa, qualquer curso superior, e tínhamos o analista judicial da área judiciária, que aí você tinha que ter formação em direito, e no meu caso eu era formada em letras, então eu fiz o concurso para analista judicial da área administrativa. E fui nomeada, comecei trabalhando no Fórum de Picos, no Juizado Especial de Picos, e lá chegando eu fiquei um tanto surpresa, já falei isso para você também, porque como o cargo falava em administrativo, eu imaginava o quê? Que eu ia trabalhar com administrativo, logicamente, gestão de pessoas, licitações e contratos, por aí vai. Mas enfim, eu me vi ali no meio de um monte de processo, na época a gente tinha já tanto o processo físico quanto o processo eletrônico E isso, no, isso foi no que bom e ano, velho Josi? Isso foi que ano? ProJude, 2014. 2014. E aí eu fui aprendendo a lidar. Na época, a gente não tinha assim uma carreira bem estruturada, certo? Então, não era muito claro o que era a sua área de atuação e o que era a área de atuação do técnico, que hoje é uma carreira em extinção, técnico administrativo. Mas, enfim, hoje, uma pessoa que fizer o concurso, ele vai passar pela prova escrita, né, a prova objetiva, com aquelas cinco alternativas A, B, C, D e E, vai passar por uma prova discursiva e provavelmente por uma prova de título. A maioria dos tribunais fazem provas de títulos. E aí, passando, você vai hoje se deparar, quando você chegar numa secretaria de vara, o que que você vai fazer? Essa é a pergunta que você me fez, a pergunta principal.
O analista hoje ele tem tarefas bem definidas pela lei complementar 230, né? Foi o nosso plano de cargos, carreiras e vencimentos que foi aprovado em 17 de novembro de 2017. E a gente pode fazer tanto a parte de gabinete quanto a parte de secretaria. Na parte do gabinete, você irá o quê? Assessorar o magistrado, fazer minuta de despacho, sentença, decisão. E na parte de secretaria, você vai fazer toda aqueles expedientes relativos à comunicação e ao cumprimento das decisões, dos despachos e das sentenças, certo? Então, você tem esses dois, esse viés para trabalhar tanto no gabinete quanto na secretaria. Aí, se você me perguntar, Josi, o que é que você faz mais? A gente faz tudo um pouco, a gente faz ofício, a gente faz carta precatória, a gente faz mandado, e aí dentro de mandado tem inúmeros tipos de mandado, né? Mandado de prisão, mandado de intimação, mandado de citação, por aí vai. E aquela parte também de certificação, de decurso de prazos, a gente pode, como eu te falei, na área já mais para o gabinete, confeccionar minutas. Só que assim, eu quero fazer aí um parênteses na questão da função do analista judicial em relação ao gabinete. Na prática, o que é que acontece, Marcos? Nós temos na estrutura, nosso plano de cargos, carreiras e vencimentos, como eu estou falando para ti, nós temos a figura do assessor judiciário, que é um cargo em comissão. Aí, o que é que os juízes preferem? Contratar um bacharel em direito para fazer esse trabalho, porque é mais uma força de trabalho que vem para a unidade, e deixar os analistas mesmo com o trabalho de secretaria. Mas não é raro você ver, e aí é muito interessante, né, para quem porventura um dia ingressa no serviço público, você pode perfeitamente pegar uma função de confiança, um cargo em comissão. Não é raro a gente ver analistas exercendo a função de assessor. Aliás, e tem ali o cargo em comissão, na verdade, de assessor, e você vai aumentar um pouco aí os seus Falando em aumentar vencimentos. vencimentos, como é que está hoje os vencimentos de um analista judicial? Tem essa questão do aumento realmente por função. É só fazendo um parêntese aí no que você falou, Josi, como eu já trabalhei em tribunal também, acaba que quando a gente chega, a gente faz de tudo um pouco, né? É muito complicado no sistema que nós temos hoje, tanto de tribunal quanto fóruns, enfim, justiças federais. Nós temos uma escassez, digamos assim, de força de trabalho, nós temos uma escassez, às vezes, de recursos, então a gente acaba fazendo de tudo um pouco, você acaba flutuando por diversas áreas, e isso é bom para a gente, enquanto aprendiz também. Agora, como é que a A gente gente cresce? Como cresce. é que estão os vencimentos aí? Você não precisa falar especificamente de você, mas qual é mais ou menos o teto entre tanto e tanto aí de um analista judicial? O que é que aquele bacharel de direito precisa saber que ele tem que almejar esse cargo por ganhar qual fatia aí de vencimentos, no caso? Certo, Marcos. Hoje, nós temos 6 níveis. Ela vai do nível 6, e cada nível tem 3 referências, ou seja, você vai levar aí 15, 16 anos para chegar no topo da sua carreira. Você começa no nível 6, referência 1, e aí o teu vencimento hoje ele está em torno, salvo engano, de 6 mil, 7 mil e alguma coisa. No meu caso, eu estou no nível 6, referência 6, nível 3A. Salvo engano. Nível 6, referência 3A. Não, 6A, referência 1. Desculpa, eu faço um pouco de confusão nessa nomenclatura. Eu já tenho o quê? 6 anos de tribunal. Então, o meu salário está um pouquinho acima disso. Eu não tenho problema em falar, até porque a gente tem aí o portal da transparência, nós somos servidores públicos. Está em torno de 8.600 e alguma coisa. É o meu vencimento básico. A isso, você pode somar as verbas indenizatórias, que são o quê? Auxílio alimentação, auxílio saúde, e aí dá um pouquinho mais vai engrossando aí o teu caldo, digamos assim. E você perguntou em relação às funções e cargos em comissão.
Certo. As funções, elas variam porque, na verdade, nós temos vários tipos de funções. Tem a FC1 até a FC2, a FC3, e aí cada função dessa é um valor diferente. Por exemplo, a FC3, que é que eu exerço hoje, ela está em torno de R$ 1.076. Se você for ver, por exemplo, um secretário de vara, em torno de 2.500 e alguma coisa. Aí, quanto menor o número, maior a remuneração. A F1 já é. Aí, se você for lá, os cargos em comissão salvo engano, o cargo em comissão 6. O assessor de juiz, o assessor judiciário, ele é, acho que o cargo em comissão, salvo engano, 2 ou 3. Então, ele vai levar algo aí em torno de R$ 6.000. E isso, para uma pessoa que não faz parte, é importante fazer essa diferenciação também, que não faz parte da estrutura dos servidores efetivos. Fica nessa faixa. Por quê? Porque o servidor efetivo, ele já tem aí embutido na remuneração dele as verbas indenizatórias que eu te falei. Então, para ele, não vai ficar os mesmos 6 que ficaria para alguém que Sim, sim. não é da estrutura do tribunal. Mas é uma boa ajuda, acho que fica em torno de 3 e alguma coisa, quase 4. Então, é uma ajuda boa Ótimo. também. Josi, é muito bom a gente falar que as funções, que o direito nos move, que é um pouco da que a gente compartilha também, né? Por isso escolhemos essas áreas. Uhum, Mas, como todas as áreas, e como eu sempre digo aqui nas minhas 2 lives anteriores, nós temos problemas, nós temos, digamos assim, desafios, nós temos alguns imbróglios que nós encontramos aí no nosso nicho, uhum, na nossa atividade. Em questão de tribunal, por experiência uhum, própria, nós temos uns desafios, assim, cada pedreira que nós temos que enfrentar. Mas é bom ouvir de um analista que está trabalhando com aquele todo uhum. dia, que tem aquele encargo não só de trabalho, mas também de responsabilidade. Qual é o desafio, quais são as dificuldades que um analista judicial enfrenta, apesar da boa remuneração, o que é aquela coisa que vai tirar a dor de cabeça daquele analista judicial, se ele ser, enquanto estudante bacharel aí, recém-formado em direito, deseja fazer um concurso para analista judicial, qual é o problema que ele terá, o desafio que ele terá que enfrentar diariamente nesse mister, nesse exercício de função? Certo. Desafios, né? Marcos, a gente tem alguns desafios. Eu acho que, no momento, eu não me canso de repetir isso porque as pessoas têm mania de falar só o que de ruim tem na instituição, no serviço público. No Tribunal de Justiça, antes de responder a tua pergunta, eu quero ressaltar alguns pontos que o Tribunal de Justiça que eu ingressei há 6 anos atrás não é o mesmo hoje. O Tribunal de Justiça tem investido muito em qualidade. A gente está vivendo um momento em que não dá mais para você pensar só em eficiência, em eficácia, apenas no âmbito privado, né? Hoje, aqueles princípios que norteiam a administração nas empresas, eles estão sendo trazidos para dentro do serviço público. Inclusive, aqui no Tribunal de Justiça, dentro ainda do tema dessa preocupação que eles estão tendo de, principalmente, qualificar os servidores. Para você ter uma ideia, nós estamos passando por um momento em que houve a contratação de um curso de administração judicial aplicada, onde nós temos 2 professores que são de Minas Gerais, mas eles estão fazendo esse curso de 2 maneiras. São 33 unidades, por enquanto, 33 varas, né, tanto no interior quanto na capital, que estão passando nesse primeiro momento por esse treinamento. Lá eles estão fazendo a implantação prática presencial, ou pelo menos estavam, agora com a Covid deu uma parada. Nós aqui do interior, como é um pouco mais difícil, a gente está fazendo no EAD, um curso super interessante que fala exatamente dessa questão de você trazer para dentro do serviço público essas práticas que vão cada vez mais por fim à ideia de que o serviço público, principalmente enxugar gelo, que você tem sempre aquela necessidade de ter vários e vários servidores, o que na verdade não condiz com a verdade, porque às vezes você tem, tudo bem,
acervo processual grande. A mão de obra que você tem já a todo vapor, né? Deve se perguntar isso, será que os servidores que eu tenho estão dando o seu melhor, estão desempenhando 100% de suas capacidades? Então, assim, quando a gente adentra hoje no Tribunal de Justiça, eu acho que a principal dificuldade que a gente encontra são essas ideias que já estão ali desde sempre, de que processo não tem prazo para terminar, sabe? Eu não vou me esforçar porque isso aqui é enxugar gelo, né? O sistema vive caindo, então é uma desculpa, né, perfeita. Eu não tenho um sistema que me dê plenas condições de trabalho, mas a esse respeito também tem sido adotadas medidas. Não sei se você, enquanto advogado, já observou, mas o PJE passou por uma turbinada agora, ele foi de uma versão inferior para uma versão um pouco melhor. A gente já não tem mais tantas quedas e a velocidade aumentou significativamente. Então, assim, a gente vê toda uma preocupação eu acho que isso não é só do TJPI, mas de todos os tribunais em dar uma resposta melhor para o nosso jurisdicionado. Porque não dá mais para você ficar se utilizando dessa desculpa de que você não tem servidor, de que ter que passar, dar uma resposta minimamente, com a qualidade mínima para as pessoas, para que a gente melhore a fama da justiça brasileira, que a gente sabe que é uma das justiças mais, e que não tem, infelizmente, conseguido fazer o trabalho que lhe foi entregue. Eu acredito muito que nos próximos anos a gente vai ter uma melhoria significativa e todos vão sentir, inclusive você, enquanto advogado, vai sentir isso e vai poder me dizer se eu estava enganado, né? Nessa minha. Espero. E aí, como eu te falo, o que eu vejo de dificuldade é isso, Marcos, dessas crenças, dessas ideias que já estão enraizadas. Pode falar, porque tá travando, aí eu tô meio perdido quando tá falando, mas pode continuar. Certo. Não, eu acredito que essas medidas de melhorias que estão sendo adotadas vão um pouco melhor, com que a gente passe a ter algumas metas alcançadas e você, enquanto advogado, dizer futuramente se de fato essa melhoria ocorrer. Certo. Tomara, já gostei da turbinada que o PJE teve, realmente, de fato, deu uma melhoria bacana. Bom para nós, bom para a sociedade, bom para vocês também. Claro que as ferramentas tecnológicas elas têm que estar atualizadas e em dia para facilitar o trabalho tanto do jurisdicionado quanto de nós advogados, das partes, enfim, todos ganham com isso. Muitas pessoas aqui, a Ângela Maria bate palmas aí, o Mário Kempis está aí, um abraço para você, Mário. Thaís Bento, um abraço. Dária Almas também bate palma aí, um abraço para você. O Cícero Pimentel, meu engenheiro, aquele abraço para você também. Thalita Compasso diz competência em pessoa, orgulho dessa amiga. E aí, bate palma para você também. Nossa, Doutor obrigada. Gilmar Reis faz uma pergunta aqui. Josi, primeiramente, parabéns pela entrevista e pela brilhante carreira. Como você conseguiu conciliar família, curso, trabalho e concursos e se em algum momento pensou em desistir? E aí eu já faço aí também um complemento que eu convivi com a Josi durante 5 anos, né, nesse curso, né? E a Josi, ela tem meio que assim uma vida tripla ou quase quádrupla, né? Ela é mãe, ela é servidora, ela é dona de casa, ela é esposa, enfim. O Gilmar até pergunta como é que você conseguiu conciliar, se foi muito difícil, como você fez para obter essa conciliação e se você pensou em algum momento desistir, ou eu até complemento assim, se você pensou em ficar mesmo na carreira da saúde, já estou concursado aqui, já está bom demais para mim, a minha vida está muito corrida, como foi que foi esse processo aí de conciliação? Bem, Marcos e Gilmar. Gilmar, é um prazer tê-la aqui, viu, meu querido? Thalita, Ângela, um abraço para vocês, queridas. Mas fácil não foi, né? Havia dias em que eu sentia, assim, muito cansaço, muito desânimo, mas eu nunca pensei em desistir.
e conseguia conciliar, eu não tinha, digamos assim, um método, mas eu procurava aproveitar ao máximo cada dia. Não desperdiçar, não ter momentos ali de ficar, por exemplo, é que é um momento para dizer que é uma ferramenta maravilhosa. As redes sociais, hoje em dia, a gente tem que esquecer elas. Se a gente quer focar em alguma coisa, desinstale aí o seu WhatsApp, o seu Facebook, diga para os amigos que se quiser falar numa ligação, porque eles tiram muito o foco da gente. Você está aqui, aí uma pessoa te manda uma mensagem, e aí fica naquela tentação, né? Vou dar só uma olhadinha, e aí você tira muito o foco. Então, assim, eu aproveitava sempre os minutos que eu tinha ali, apoio também. Eu tive apoio do meu esposo, que é uma pessoa muito compreensiva, me ajudava muito com as crianças. Eu tive apoio da minha secretária comigo aqui em casa, da minha mãe, assim, inúmeras pessoas, para não ser injusto, eu não vou ficar aqui citando nomes, mas muitas pessoas, até amigos próximos com palavras, porque sabiam o tamanho do meu sonho. A verdade é essa, Marcos e Gilmar. Quando a gente tem um objetivo, um sonho, por mais obstáculos que você tenha, você está focado naquilo que você quer alcançar. E dali vem a tua energia. Se você tiver saúde, o restante você vai conquistando. E pensar em desistir, em alguns momentos eu acredito que passou na minha cabeça, mas não de verdade, só aquela ideia, eu podia largar isso, mas intimamente eu sabia o que eu queria e eu foquei e fico muito feliz que tenha tido força, tenha tido, que Deus tenha me ajudado a chegar até o fim da caminhada. E creio que é basicamente isso. Não tem assim uma receita de bolo, não. Você vai encontrar muitos obstáculos. É bem verdade que não tem comparação. Aquela pessoa que não tem filhos, que é solteira, que é o seu caso, aproveite, certo? É bom você ter família, ter filhos, é maravilhoso, mas na hora certa. Eu acho que fica bem mais simples quando você consegue escalonar. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Não é, e no meu caso não é que eu tenha atropelado, é porque para mim as coisas só vieram naquele momento. E à medida que foi vindo, eu fui agarrando, mesmo com o filho, mesmo com todos os compromissos que eu já tinha. E fico muito satisfeita de ter logrado o êxito. E agradeço a todos. É por isso que hoje tem uma história de sucesso aí, né? Agora, estamos só esperando aí voltar da pandemia para colarmos grau aí em direito também, né? Para ficar aí nas duas. Infelizmente a USP está arrastando. Eu colei grau. Eu colei grau. Você está aguardando Pois aí é, você retornar está tranquilo. do período de pandemia, mas vai dar certo para todos nós. Josi, falando, vamos mudar um pouco agora para essa questão da pandemia. Quais são as dificuldades que o tribunal em si, aí você fala também da questão do análise judicial, está passando nesse Uhum. momento de pandemia? E se você acredita que nós teremos inúmeros atrasos em processos, ou se o tribunal também já trabalha no sentido de não deixar acumular, de resolver algumas pendências que já dá para resolver de forma online, ficar atrasado ali mesmo só as audiências, como é que o tribunal está lidando com isso? E quais são os desafios que vocês têm em relação a esse período de pandemia? Antes de você responder, eu vou só ler aqui uma mensagem da nossa amiga Rosa Menezes, advogada. Doutora Rosa, um cheiro para você. Em breve estarei aí em Oeiras, só passar esse período de pandemia. Ah, Ela doutora Rosa, maravilhosa. Beijo. para você, em breve estarei aí em Oeiras, só passar esse período de pandemia. Ah, Ela doutora Rosa, maravilhosa. e Beijo. para o Beijo, Joaquim doutora também, Rosa. rapaz, que ainda passou aí pela nossa turma, um cheiro para vocês. Ela diz essa Franco. Franco, um Ela abraço, diz: essa mulher é Franco. forte, só de ir e vir em Oeiras e a Floriano todo dia é muita força de vontade. Corrobora aí as palavras da amiga. Convivi com você passando nisso, né? Às vezes com aquele sono na aula, com aquele cansaço aparente, mas graças a Deus passando por tudo isso e hoje está aí, história de sucesso, e é por isso que você é uma das nossas convidadas de hoje. Então, que você fale aí sobre as dificuldades do tribunal em relação a esse período de pandemia e se nós teremos muitos atrasos aí no judiciário brasileiro. Certo, Marcos. Doutora Rosa, um abraço, querida. Saudade de você. Abraço pro Joaquim também. Marcos,
o serviço jurisdicional como um todo, ele não parou, né? Hoje nós temos essas ferramentas maravilhosas, teletrabalho, está todo mundo em teletrabalho. E os atos judiciais que quando, né, não fossem executados, pudessem causar alguma perda de direito, né, para evitar perecimento de direito, eles estão sendo praticados. Nós temos conseguido, né, levar adiante mesmo com todas essa dificuldade, como você bem falou, da Covid-19, fazendo uso das tecnologias que a gente tem. E, apesar da boa vontade, inclusive o próprio desembargador, o presidente Dr. Sebastião, ele veio a público falar da quantidade de atos judiciais praticados, né, demonstrou uma certa satisfação com o desempenho, mas nós temos alguns gargalos, tem coisas que realmente não dá para fazer. Por exemplo, aqui de casa, os servidores não dispõem, por exemplo, de mecanismos para digitalizar documentos, certo? É uma dificuldade que não só eu, mas todos têm, um bom scanner em casa. Então, assim, você não vai conseguir também enviar correspondências que só podem ir via correios. Você não vai poder fazer isso, por quê? Porque você não vai, enquanto servidor, você não está lá na unidade, Isso, se isso, isso deslocando para afeta as levar as intimações, né, correspondências. Josi? As intimações, por carta, sim, claro. E as intimações por oficial de justiça, Marcos, elas estão sendo feitas somente nesses casos em que eu estou te falando, para evitar perecimento de direito. São em situações excepcionais. Os demais casos, eles não estão sendo, eles não está sendo distribuído os mandados. A gente está fazendo os mandados no programa, a gente faz os mandados normalmente, só que eles pararam a distribuição nesse momento. Então, aí já há um atraso, sem dúvida. E quando voltar, vai ter uma quantidade muito grande de trabalho aí para os colegas oficiais de justiça, que com certeza vai demandar um pouco de tempo para eles. Tá conseguindo me ouvir, mas Só acho até a que parte que você falou que vai demandar caiu aí um um pouco de pouquinho. tempo. Agora voltou. Agora voltou. Se é aqui, se é... Voltou, né? Eu acho que vai levar um tempo aí para os colegas oficiais de justiça conseguirem colocar tudo em dias. Mas eu acredito muito, como eu te falei, eu sou uma pessoa que acredito muito que devagar tudo vai dar certo. E aí eu falava desses, né? Por exemplo, a questão de perícias médicas, né? Tá um pouco difícil também. Realização de audiências. Se você não lançar a mão do já essa estrutura montada, né? Aqui para as audiências criminais, só agora, né? Com essa necessidade, foram providenciadas, estão sendo feitas. Precisa mais, né? Deslocar o pessoal, que está recluso para, né, comparecer em juízo. Eles estão fazendo isso diretamente no trabalho juntamente com a penitenciária e a primeira vara. Então, assim, o tribunal ele buscou de todas as formas suprir as necessidades e fornecer mecanismos para que a gente continuasse com as nossas atividades ao máximo ali para não parar. E a gente não parou. Eu fico feliz de te dizer que a gente não parou. Parar, eu posso falar para você. Os bancos disponibilizaram e-mails que a gente prepara o alvará aqui no sistema, intima o advogado, ele pode retirar o alvará, se for necessário, a gente manda um ofício para que reforce aquele alvará, porque tem alguns bancos que dificultam o pagamento. A gente faz tudo isso via e-mail, o próprio sistema elétrico Piauí resolve, o PJE resolve juntamente com o SEI. Agora, fica um pouco mais complicado, como eu estou te falando, se você tiver a necessidade de estar se comunicando com outros órgãos que a gente sabe que a justiça é um sistema
integrado, não é só ali a unidade judicial, você tem o Ministério Público, você tem a delegacia, então tem alguns gargalos, mas na sua grande maioria a gente está conseguindo superar e manter o sistema minimamente funcionando, eu acredito que a contento. Não está causando nenhum perecimento de direito para aquelas pessoas que precisam de uma resposta mais urgente da Certo, justiça. é excelente. Essa parte dos alvarás muito me interessa, viu? Essa parte dos alvarás, de saber que estão andando normalmente, muito me interessa. Josi, agora eu queria falar um pouco, a gente às vezes saía após a aula para confraternizar esse tipo de coisa, e eu já tinha lhe dito que eu lhe tenho como um dos exemplos assim de força feminina, daquela mãe que não se acomoda, que vai à luta, que tem aquela vida tríplice, quádrupla, enfim. Caiu aqui, Marcos, eu não estou Tá te agora? ouvindo agora. Ou mais ou menos? Não, agora caiu de novo. Deixa a gente esperar a doutora Josi aqui retornar. Espero que retorne, né? Porque tá vendo? Como é que tá aí pra vocês? Vocês comentem aí, por favor. Tá normal? Sou eu que tô parado ou ela que tá parada? Acho que é ela que tá parada, né? Comentem aí embaixo, por gentileza, para que eu possa me situar aqui e ter o feedback. Aí entraram os meus colegas Ítalo, Batista Bezerra, Bruno Messias, Kécio Rodrigues. Ó, a Josi até saiu aqui agora. Eu vou convocá-la aqui novamente. Nós estamos aí faltando aproximadamente 20 minutos para encerrar aí a nossa live. A Josi está desvendando aí tudo sobre a questão aí da... Obrigado. O pessoal está comentando aí, dizendo que é dela, né? Gilmar Reis, Thaís, Dária, Micaele Moura, tranquilo. Daqui a pouco a gente chama ela de volta, vou esperar ela entrar novamente na live para convidá-la novamente a participar aqui. Falta aproximadamente 20 minutos para nós terminarmos a nossa live. E a Josi está desvendando tudo aí sobre a carreira de analista judicial, já falou aí sobre as dificuldades enfrentadas pelo Tribunal do Piauí, TJ Piauí, né? No período de pandemia. Enfim, está discorrendo aí acerca do trabalho, do misto, do exercício dela aí, né? Que é a função de analista judicial. Esperando a Josi voltar. Cadê a Josi? Deixa eu ver se eu entro em contato com ela aqui. Cadê a Josi? Cadê a Josi? Pronto. Josi. Pronto. Josi, voltou, estou lhe vendo novamente. Tá me vendo e eu tô te vendo, mas tá ao contrário minha câmera aqui. É só tu clicar na tela, que aí vira para ti. Pronto, perfeito. Pronto. Deixa eu continuar aqui. Nós estamos aproximadamente aí, tá, Josi? 15 minutos para encerrar nossa live, porque com 1 hora o Instagram encerra automaticamente. Então, Tudo bem. vou lhe fazer aqui umas perguntas mais filosóficas. Eu acho que você já discorreu bem sobre a função de analista judicial, muito competente, falou sobre vencimentos, falou sobre as dificuldades enfrentadas, sobre o que você realiza diariamente ali de função, né? Então, vamos falar aí, Uhum. vamos assim partir um pouco mais para filosofia. Eu, por ter estudado com você e ter confraternizado às vezes após as aulas, nós saímos, né, esse tipo de coisa. E eu sempre disse que eu lhe tinha como um dos exemplos daquela mãe que batalha, que tem a vida tripla, enfim, vida dupla, e mesmo assim tem que ir atrás dos seus objetivos. Como é para você a função da representatividade, até a psicóloga Jussara Nato comentou aqui, é a função da representatividade da mulher. Você, como um dos símbolos, e mesmo que você diga, eu não gosto de me colocar como exemplo, mas você é um exemplo, sim, de como é que você vê a mulher com esse protagonismo, tanto nas áreas judiciais, quanto em outras áreas aí do ramo do direito. Como é que você vê o papel da mulher e o papel, sobretudo, da mãe? Se você acha que isso agrega valor, se é importante que as mulheres exerçam esse papel, não só no direito, como em outras áreas da nossa sociedade. Certamente, Marcos. Eu vejo a mulher como uma figura que é capaz de agregar um pouco mais, não desmerecendo aqui a figura dos homens. A mulher, por natureza, ela consegue, até ela tem uma aptidão a mais a desenvolver assim múltiplas tarefas, digamos assim. E aí, no meio profissional, elas têm desenvolvido cada vez mais um papel admirável de excelentes profissionais e conseguindo sempre conciliar com sua família, com seus amigos. E não há dúvida de que a mulher, eu acho que
ela ainda precisa conquistar mais espaço, porque infelizmente a gente vive num país onde a gente não pode negar que a mulher ela ainda é muito desvalorizada. Sem A gente dúvida. pode levar isso por uma série de fatores que a gente costuma ver aí todos os dias, né? Eu acho que um meio de desvalorização da mulher, você vê, às vezes, algumas letras de música que você não vê da mesma forma em relação ao homem. A própria questão do feminicídio é um problema nacional, a gente precisa de políticas públicas que venham cada vez mais inibir essa prática de você ver a mulher como um objeto que é seu, a coisificação da mulher, que faz com que pareça que o homem pode dispor daquela mulher e que se não tiver como conviver, como tê-la como esposa, namorada, etc., ele tem uma tendência a achar que pode dispor da própria vida dessa mulher. Então, assim, ainda falta muita coisa para a gente conquistar. Mas a gente tem figuras que nos representam bem, que fazem esse movimento eu poderia citar algumas, mas por questão até digamos assim, ideologia, poderia problematizar um pouco. Vou me limitar só a dizer que existem pessoas que se preocupam com isso. Hoje, no cenário, falando mais no cenário político, a gente vê que infelizmente houve assim um descuido dessa pasta, né, das mulheres, a gente não vê essa preocupação. Há mais uma tendência de colocar na conta da mulher o que de errado acontece com ela, o que não é verdade. E a gente lamenta muito tudo isso, mas o que a mulher já alcançou, ela faz com primazia, ela faz com carinho. Tem exceção? Tem exceção, porque em todo lugar você vai encontrar pessoas e pessoas, mas no geral eu me identifico muito com essas mulheres guerreiras que não abrem mão dos seus sonhos, que estão ali diuturnamente trabalhando para colaborar com sua família, levar um pouco mais de ajuda e bem-estar para os seus filhos. E esse é o lado da mulher que a gente tem que estar sempre colocando em evidência. É dessa pessoa que é capaz de ser mãe, de ser amiga, de ser um sujeito ativo ali no meio em que ela se insere. E quanto à questão voltada diretamente para o trabalho, Marcos, eu vejo que na iniciativa privada há um pouco mais de dificuldade, certo? Assim, tanto da inserção da mulher, porque né, ela não está ali fazendo um concurso onde ela tem que mostrar o desempenho dela exatamente. E também, como eu te falei, em relação à inserção e à manutenção dela no trabalho. Né? Há uma preocupação em a gente conseguir fazer políticas para garantir mais direitos para a mulher no ambiente do trabalho. Você que é advogado trabalhista deve sentir isso no seu dia a dia, que as mulheres elas têm os seus direitos mais facilmente colocados embaixo do tapete. Já, graças a Deus, no serviço público, como você entra por concurso, você desempenhando ali o seu papel, você pode sofrer algum tipo de assédio moral? Pode, eu já sofri assédio moral. Se eu disser para ti que eu nunca sofri assédio moral, eu já sofri demais. No próprio TJPI e de colegas mulheres. Para você ver a que ponto, às vezes, chega a questão do machismo. Uma mulher, às vezes, não é capaz de reconhecer que ela mesma está agindo de forma a prejudicar um semelhante seu, e mais que isso, uma mãe, né? No caso, a pessoa também era mãe, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas no serviço público a gente acaba conquistando o nosso espaço com mais facilidade, porque eu acho que existe um pouco daquela política de, não, é um bom profissional, vai ter aqui a sua recompensa. A gente tem o próprio plano de cargos, carreiras e vencimentos, que é igual para o homem e para a mulher, então tu não vai ter problema com a questão salarial da mulher ganhar menos e o homem ganhar mais. Então, assim, há uma série de direitos já garantidos que são respeitados, que ninguém vai mexer com isso. Por isso, eu não posso deixar de conclamar que a gente precisa de políticas públicas para que todas as mulheres tenham seus direitos respeitados, tanto na iniciativa
pública quanto na privada, e dizer que a gente está aí, a gente está disposta, a gente só precisa de saúde para a gente ir atrás de melhorias para nossas vidas e para toda a sociedade. Certamente. Inclusive, os tribunais eles exercem um papel de relevância nesse emprego das mulheres, né? Nós temos muitas mulheres nos tribunais. A vara de trabalho de Floriano, por exemplo, onde eu passei, a maioria eram mulheres e extremamente competentes. Inclusive, um beijo para Sim. todas você, Lúcia, também, para todo o pessoal da vara de trabalho de Floriano. Josi, eu já fico meio assim com medo, porque quando se aproxima do final, o Instagram coloca aqui em cima que é 2 minutos e encerra. Na última live com o desembargador Arnaldo Bozon, acabou que a live encerrou bem no meio da fala dele, então eu vou apressar mais um pouquinho. Deixar só uma pergunta, já que Certo. não apareceu os 2 minutos aqui ainda, deixar só uma pergunta rapidinho, você tenta ser breve aí na Sim. resposta. A Uhum. Joselândia Santos, quais são os sonhos, quais são as novas metas de Joselândia Santos? Já está estabilizada, é isso que eu quero, já cheguei no meu, digamos assim, no meu patamar. O que pensa a Joselândia Santos acerca de expectativa de futuro, de vida? Ou você quer exercer seu mister, como sempre, com muito profissionalismo, muita competência? Ou Joselândia Santos quer galgar em outros caminhos, outros concursos, enfim, outras áreas acadêmicas? Marcos, eu costumo dizer que eu tenho só a agradecer a Deus. Eu estou com 40 anos, né? E eu acho que eu posso usar do jargão que a vida começa aos 40. Eu, eu agradeço a Deus porque, assim, eu posso te dizer hoje, eu não quero ser ingrata, que os sonhos que eu tinha, eu não sei se eu sonhei pouco ou se eu sonhei um pouquinho abaixo, mas os sonhos que eu tinha, graças a Deus, eu já realizei. Mas assim, o ser humano cheguei aqui, né? É aquela questão da escala de Maslow. A gente está sempre, né, querendo chegar lá no topo. E eu tenho agora um sonho, mas não estou tranquila, não vou fazer isso com pressa. Meus filhos estão pequenos, eu quero ser mãe, eu quero ter tempo para eles, até para ajudar na construção de ser humano, né? Um ser humano que possa contribuir de forma decisiva para melhorar o mundo que a gente precisa, e eu acho que as mães têm um papel fundamental nessa. Os meus filhos, mas sonhos eu tenho. Eu sonho com a promotoria. Eu, se Excelente. eu ainda tiver gana e saúde, é capaz que eu ainda estude um pouquinho aí para a promotoria. É meu sonho. Excelente. Já tô aqui na torcida desde já, para que você alcance aí a promotoria. É, José, nós vamos encerrando aqui. Eu vou me encaminhando aqui para as palavras finais, por conta que eu estou com muito medo. Depois do que aconteceu com o desembargador Bolso, 2 minutos já Tranquilo. apareceu aqui em cima. Então, deixa eu encerrar aí, agradecendo demais a você pelo ter aceitado o convite, por ter sido minha amiga durante todo esse tempo, por reconhecer o papel de importância da mulher, por exercer seu trabalho com muito profissionalismo. Eu dependo diretamente do seu trabalho, né, lá no Fórum de Floriano. Inclusive, um abraço para você e todas as pessoas lá do fórum, minha amiga Thalita, todo mundo que está por lá, Carolzinha também, que atua lá em Floriano. Então, um abraço para todos vocês. E Maravilhosa. deixar aí o meu reconhecimento à sua figura enquanto pessoa e enquanto profissional. Você é excelente no que faz, porque além de ser um excelente profissional, é um excelente ser humano. Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Você vai ficar aí por volta de 1 minuto para fazer suas considerações finais. Desde já, eu agradecendo demais pelo seu profissionalismo e pela pessoa que você é. Muitíssimo obrigado